Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês uma nova série. Desta feita falaremos sobre arrependimento. E eu aqui na minha humilde inocência fui pesquisar no meu próprio canal quantas palavras tinha sobre arrependimento. E há várias, meus irmãos, muitas palavras falando sobre o arrependimento. Inclusive, num desses que é bem assim mais antigo, ele tem uma fala que, olha, eu usava muito esta fala. Eu sempre dizia que não me arrependia de nada. E num vídeo bem antigo, já falando, talvez tenha mais de 2 anos, eu vou deixar na descrição o link desses outros vídeos falando sobre o arrependimento, aonde diz que eu me arrependia de dizer que não me arrependia de nada. Olha que coisa, né? Eu me arrependo de dizer que não me arrependo. Isso até parece uma contradição, uma contraposição, mas realmente arrependimento é algo que precisa nascer dentro de você. De manhã cedo eu compartilhei uma pequena mensagem sobre o assunto, compartilhei um videozinho pequeno falando sobre alguns tópicos do arrependimento. Mas nesse momento eu gostaria de continuar falando sobre arrependimento. E essa vai ser a temática da nossa mensagem de agora. Vai ser falando sobre arrependimento. E o que é isso? Para que a vida seja tida como completa, nós seres humanos temos algumas questões que precisam ser vivenciadas. O arrependimento é uma dessas questões. Ele está na vida como uma porta de entrada para um mundo novo. Segundo o meu ponto de vista, parece que nossos erros mais básicos nos causam, no mínimo, estranheza. Ações feitas por impulso ou no calor da emoção geram conflitos internos, e estes conflitos, por sua vez, geram uma coisa que chamamos de remorso ou de culpa. Ficamos numa luta contra nós mesmos, sem saber como sair dessa tal sinuca de bico, da famosa saia justa. Ninguém tem o poder de prever ou de saber como será o futuro, mas as ações do tempo presente interferem e muito no futuro. E o arrependimento causa grandes atrasos. Mas o arrependimento da forma correta. Quando você se arrepende e provoca uma mudança. Uma amiga minha que é psicóloga disse que você não precisa se punir ou achar que Deus vai te punir por causa do arrependimento. A sua própria consciência já faz isso com você. Tem uma crença comigo de que o arrependimento, no meu ponto de vista, provoca uma mudança de vida, uma mudança de rota, pois sou dos que acreditam que a vida é como uma longa rodovia, onde todos fazem parte de um mesmo caminho, sendo que cada um tem sua própria bússola. Erros, acertos, culpas, julgamentos, tudo isso faz parte de cada um de nós, sendo que uns estão mais propensos aos erros do que acertos. A ciência tenta de várias formas explicar por que erramos ou por que acertamos. No entanto, temos a Bíblia, ok? Temos na Bíblia respostas simples que podem ser complexas. Tudo depende de quem vive. Nessa série queremos falar sobre o arrependimento na forma simples da nossa compreensão, levando uma boa conversa, um bom bate-papo sobre o tema delicado e muito essencial para as nossas vidas. Quem nunca errou? Quem nunca errou contra seu pai? Quem nunca errou contra sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos, contra as pessoas para quem você trabalha? O erro faz parte da nossa vida diária. E por outro lado, já dizia um outro amigo meu, só erra quem
faz. Quem não faz nada nunca erra, mas também nunca acerta. Então, quem está mais propenso a cometer mais erros é quem mais faz. Como já diz um ditado popular, errar é humano, mas permanecer no erro já não é mais a mesma coisa. Então, arrepender-se faz parte da nossa vida e é bom para o nosso crescimento. João Batista pregou sobre o arrependimento de uma forma que o levou a ser preso, castigado e até morto, mas não desistiu de levar sua mensagem. Foi conciso e muito eficiente. Abriu o caminho para o grande mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem também a conversa de Salomão com Deus, que originou no maior versículo sobre arrependimento. Isso no meu ponto de vista. Eu vou lê-lo na minha versão da Bíblia, que eu ganhei de um grande amigo. Obrigado, Marcelo. Deus te abençoe. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Arrependimento. Como eu vi na mensagem que o pastor pregou ontem à noite, a bênção do Senhor está para todos nós, mas a bênção ela vem precedida de uma coisa chamada obediência. E quando nós não obedecemos, precisamos nos arrepender e obedecer, e assim então vem a bênção do Senhor. Meus irmãos, maravilhoso falar sobre tudo isso, né? O arrependimento por si só não é capaz de levar alguém a lugar nenhum. Ele precisa ser acompanhado de ações provenientes da porta que se abriu, uma porta com novas oportunidades e novas possibilidades. Paulo fala o seguinte: aquele que roubava, não roube mais. Essa frase vem precedida de outra fala ainda mais agressiva: não deis lugar ao diabo. Tudo isso está registrado no livro de Efésios, capítulo 4, nos versículos 27 e 28. Pedro, quando pregou sobre o arrependimento, conclamou todo o povo dizendo: arrependei-vos cada um de vós. Atos 4, 38. Sempre o arrependimento vai ser responsável por outras ações ou vai nos levar a pensar nelas. Mas aí é com cada um, como disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós. Isso, meus irmãos, arrepender é fácil, o difícil é transformar este ato simples em algo grandioso, digno de ser imitado. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. O mais comum é ouvirmos: faça o que eu mando, olha só, mas não faça o que eu faço. Arrependimento, culpa, pecado não podem nos aprisionar, mas podem nos libertar se estivermos ao lado de Cristo. Nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. Fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, o arrependimento vai te surpreender em todas as etapas da vida, seja ela simples como uma pessoa simples ou difícil para quem é difícil. Eu digo sempre uma frase: a vida é dura para quem é duro com a vida. Não é verdade? A música diz que a vida é dura para quem é mole, mas eu digo o contrário. A vida é dura para quem trata a vida com dureza, para quem trata as pessoas com dureza, para quem trata a si mesmo com muita dureza, se aprisionando, querendo ser muitas vezes aquilo que não é.
precisa isso ser mudado, isso precisa ser transformado. E nesta série a gente quer comentar sobre tudo isso. Podemos ser flexíveis, solícitos, simpáticos, empáticos e ter compaixão. Tudo isso está em cada um de nós, mas só floresce se nós colocarmos em prática. Penso que um atleta pode se arrepender de não participar de uma competição por não se sentir preparado, mas ao ver o vencedor, acredita que poderia ter sido superior, ou alguém que feriu com uma palavra e eu me calei, por medo de revidar e magoar, mas fiquei magoado, machucado, e isso me tirou a alegria de viver. Ou quando o pecado me afasta de Deus e eu fico querendo culpar a todos, menos eu mesmo. Arrepender-se é reconhecer o erro e buscar consertar ou minimizar as consequências, e não depende do outro, apenas de mim mesmo. Arrependimento. Essa, meus irmãos, vai ser a temática desta semana. E se você tem algo que possa nos ajudar, que possa nos acrescentar, envie para nós ou deixe nos comentários para que a gente possa trabalhar melhor ainda esta série. Se você tem uma experiência sobre arrependimento, ou com você, ou de alguém que chegou para você e disse assim: olha, meu irmão, fiz isso contra você e eu me arrependo de ter dito isto, então eu quero te pedir perdão. Já dei aí uma pequena dica do que realmente o arrependimento precisa gerar em nossas vidas, mas isso vai ficar para a nossa próxima mensagem. Hoje quero apenas falar sobre arrependimento. A palavra de Deus diz que nós devemos nos arrepender, e eu encerro dizendo o que diz segundo as Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha só, você vai numa trajetória ruim, numa trajetória errada, e quando você percebe isso, se arrepende e muda a sua direção e muda a sua rota, o Senhor diz assim: eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Sabe, quando sempre que eu falo de sararei a sua terra, muitas vezes a gente leva pelo sentido literário da terra, aonde plantamos uma plantinha, olha que coisa linda, duas flores no mesmo galho. Essa terra foi revisada, a planta foi revitalizada e ela começou novamente a florir. Mas a terra que nós precisamos que o Senhor transforme é a terra do nosso coração, da onde procedem as saídas para a vida ou para a morte. Pense sobre isso, pense se há algo pelo qual você precisa se arrepender. Converse com Deus e que a mão do Senhor, que a poderosa e abençoada mão do Senhor te conceda graça. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus, eu abro meu coração para o Senhor e te peço graça e misericórdia para falar, ó Deus, sobre este assunto tão delicado. Permita-me, Senhor, levar algo que seja esclarecedor e que possa ajudar os meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Eu oro, Deus, por a vida de cada um destes que neste momento recebe a tua palavra, para que seja transformado, para que seja impactado por ela, em nome de Jesus. Guarda a todos, ó Deus, livra do mal que tem nos cercado, livra dos olhares de inveja, das palavras de maldição, daquele, ó Deus, que só quer o nosso mal. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glórias a Deus. Devocionais Água da Rocha. Meus irmãos, Deus abençoe, até a próxima e paz de graça!